paz. Queremos mais uma vez meditar nas Escrituras, dessa vez em Esdras, capítulo 7, apenas o verso 10, que diz o seguinte: Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Se observarmos no enunciado deste capítulo 7, nós vamos perceber a ação soberana de Deus, permitindo a Esdras retornar para Jerusalém. E o texto diz que foi uma viagem difícil, longa, que durou 5 meses. Uma viagem cansativa, certamente, mas o desejo de Esdras era de retornar a Jerusalém. E isso se deu por causa da ação soberana de Deus, movendo o coração do rei da Pérsia para que isso acontecesse. Deus sempre faz as coisas do seu jeito, conforme o seu propósito eterno. E no texto diz também que, no enunciado desse capítulo 7, Esdras se apresenta e se vai perceber que ele descreve a sua árvore genealógica. E é interessante porque ele diz que era filho do fulano de tal, do cicrano, até chegar à linhagem de Arão, a descendência de Arão. Para que ele faz isso? Exatamente para mostrar a sua credencial, o seu direito de exercer o ofício de sacerdote. E é interessante que ele tinha esse direito porque ele descendia da descendência de Arão, da linhagem sacerdotal. E isso fica mais evidente quando a gente vê esse verso 10, quando ele descreve a sua disposição de estudar, de buscar a lei de Deus e de colocar em prática. E é interessante que, hoje em dia, muitos se colocam como apóstolos, já nem suportam mais o título de pastor, de bispo, que são termos que a Escritura usam, mas se autoproclamam como apóstolos, como se de fato fosse algo assim possível, né? É um total desconhecimento das Escrituras a pessoa arrogar para si um título como esse. Mas o verso 10 nos mostra 3 coisas muito importantes sobre Esdras. Primeiro, a sua disposição do seu coração de buscar a lei de Deus. Esdras, além de sacerdote, ele tinha o desejo profundo de buscar o conhecimento de Deus nas Escrituras, na lei de Deus. E é interessante que Esdras não tinha a Bíblia com seus 66 livros como nós a temos hoje. A Bíblia que ele tinha era o Pentateuco, os livros da lei, mas mesmo assim ele se debruçava o tempo todo em buscar a Deus nas Escrituras. É interessante, a gente vê isso também em Davi, no Salmo 119, várias expressões que ele usa, como ele amava a lei de Deus, como ele desejava buscar a presença de Deus. E Esdras, ele se dispõe o seu coração para isso. Outra coisa que é importante notarmos é que não somente a disposição de buscar, mas de cumprir, noutra versão, de aplicar a lei de Deus. Você pode ser um grande conhecedor das Escrituras, um grande teólogo, mas se não colocar em prática o ensino das Escrituras, tudo será em vão. Ou seja, o que nós precisamos como servos de Deus, como crentes, como filhos de Deus, é viver uma vida de coerência com as Escrituras. Não basta apenas conhecer, mas precisamos de praticar, de vivenciar. É por isso que o Salmo 19, o último versículo, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis a Deus. Precisamos expressar o nosso amor de Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Precisamos aplicar
a lei de Deus, as Escrituras, no nosso dia a dia. E mais que isso também, além de conhecer profundamente as Escrituras, além de aplicar na sua vida, agora sim ele está apto então para ensinar, para transmitir a outros o que ele aprendeu acerca de Deus nas Escrituras. Por isso precisamos não somente de buscar, aplicar e ensinar. Precisamos de tornar acessível as Escrituras àqueles que não conhecem ainda. Precisamos almejar conhecer mais e mais acerca de Deus. Aliás, o apóstolo Pedro, na sua última carta, ele termina com essa exortação, né? Para buscarmos conhecer Jesus Cristo mais e mais, na sua graça, crescer na sua graça e buscar o conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos faça crescer na sua presença, na sua palavra e na nossa prática do dia a dia. Em nome de Jesus.